Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao culto ao Senhor, mesmo de forma remota, mas nós vamos cultuar a Deus hoje e eu espero que os irmãos estejam atentos, né, e não negligenciem o dia do Senhor, mas estejam preparados, tenham se preparado para estar na presença de Deus hoje. Então, vamos iniciar o nosso culto. Eu gostaria de convidar os irmãos para orar nesse momento ao Senhor, um momento de oração, para que o Senhor nos conduza durante este momento de culto para o louvor da sua graça. Oremos ao Senhor. Santo Deus, te rogamos, Senhor, que nos ajude pela tua misericórdia, para que venhamos, Senhor, te prestar um culto que seja aceitável ao Senhor. Tira de nós, Senhor, aquilo que não te pertence, aquilo que não te glorifica, para que possamos te louvar de um puro e sincero coração, para que o teu nome seja glorificado em todos os atos que nós realizarmos aqui. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 150 e o versículo 6. Salmo 150, versículo 6. Salmo 150, versículo 6. Que diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos ler todos juntos? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar agora o cântico do nosso inário, novo cântico. Cântico de número 10. A criação e o seu Criador. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Tu, sol dourado a refulgir, tu, lua em prata a reluzir, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, infindas bênçãos canta já, ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, ó glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. O Senhor nos exorta a confessar os nossos pecados. A palavra de Deus, em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vamos orar nesse momento. Eu vou pedir a Jane que faça uma oração de confissão de pecados. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, reunidos para te adorar, para te exaltar.
e confessarmos a Ti, Senhor, nossos pecados, aqueles cometidos em palavras, pensamentos e obras. Que o Senhor venha nos perdoar, nos transformar e nos ajudar, Senhor, para que a cada dia possamos ser semelhantes a Ti, possamos andar nos Seus caminhos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que falhamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar juntos o cântico número 88, Amor Perene. Nosso cenário, novo cântico, cântico de número 88. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, ao mando criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxer a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Amavas-me, Senhor, também quando imolado por mim sofreu na cruz, o meigo Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Amavas-me, Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deleito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! E sempre me amarás, porque jamais o inferno ou o mundo poderão ao teu querer se opor, ao teu decreto, ó Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno. Meu Deus, que amor! É sempre todo amor. Amém. Amém. Nesse momento, o Senhor nos exorta a sermos gratos a Ele. A palavra de Deus
Em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, nos diz: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos cantar novamente, nesse momento, o cântico número 32, o Deus Fiel. Cântico número 32, o Deus Fiel. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos mares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Essa oração vai ser uma oração de gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e por meio de nós. Vamos orar. Senhor Santo Deus, te louvamos, Pai, pelas tuas misericórdias. Te louvamos, Senhor, por quem o Senhor é, pela sua essência. E te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nós e por meio de nós. Somos gratos, Senhor, pelas tuas muitas bênçãos e te pedimos nesse momento também, Senhor, que nos abençoe uma vez mais pelo falar da tua palavra.
para que possamos, Senhor, ser encorajados na missão, para que possamos, Senhor, ser fortalecidos para os momentos de dificuldade na nossa vida. Essa bênção nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora, o Senhor fala ao seu povo. Vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, os versículos 6 a 8. Capítulo 1 de Atos, versículos 6 a 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 8. A palavra de Deus diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Já estamos chegando. Essa pergunta certamente já foi ouvida por qualquer pai ao viajar com seus filhos. Eu tenho experiência disso com Mariana e Beatriz. E muitas vezes não precisa nem sair do local onde nós moramos. Antes mesmo de sair, já entrando no carro, já começam as perguntas: onde vamos parar, se já está perto, quanto tempo vai demorar para chegar. Então, isso é fruto de uma ansiedade que é gerada no coração das crianças, mas não só no coração das crianças, de nós adultos também, quando estamos pensando em algo que o Senhor nos prometeu, ou mesmo coisas do nosso cotidiano, e desejamos muito que essas coisas ocorram o quanto antes. Então, às vezes, a ansiedade é tanta que mal nós saímos da rua em que moramos, as crianças já começam a perguntar quanto tempo durará a viagem. Assim, irmãos, foi com os apóstolos do Senhor. Como crianças ansiosas, eles começaram a questionar quando o reino de Deus ele seria restabelecido. Mais especificamente aqui, a pergunta deles relacionada ao reino de Israel, o restabelecimento de Israel como nação, subjugando os romanos, que eram os opressores, e aí tomando o poder de volta, fazendo com que Israel se tornasse novamente uma nação soberana. A questão é que o reino de Deus já havia sido inaugurado com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, por diversas vezes, fala aos seus discípulos a respeito do reino. Algumas vezes ele chama de o reino de Deus, o reino dos céus, mas demonstrando que esse reino ele não era algo futuro, mas que já havia sido inaugurado com a sua primeira vinda. Nós podemos ver dois exemplos, pelo menos, de textos que demonstram Jesus falando que o reino já era chegado. O primeiro está em Mateus 13, versículos 31 e 33, onde ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Versículo 33, ele diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. E em Marcos, capítulo 1, versículo 15, ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nos versos anteriores ao que lemos, Lucas relata os atos e ensinos de Jesus em seu ministério terreno. No versículo 1 do capítulo 1 de Atos, ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. A intenção de Lucas é demonstrar que o que será apresentado nessa carta não são os atos dos apóstolos, como o título sugere, mas os atos de Cristo por meio do Espírito Santo e instrumentalidade dos apóstolos e dos novos membros da igreja que serão arrebanhados. Paulo Anglada, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o objetivo do nosso estudo não são meramente os atos dos apóstolos, mas os atos e os ensinamentos de Cristo, através do Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos e da igreja.
Lucas, então, pretende demonstrar a realidade da ressurreição de Cristo. E, para isso, ele enfatiza a historicidade da ressurreição. Observem que nos versos 2 ao 4, ele usa alguns verbos que apontam para o caráter palpável, ou seja, o caráter concreto da ressurreição. E ele diz, em primeiro lugar, que Jesus se apresentou vivo, em segundo, aparecendo-lhes durante 40 dias, ou seja, ele não só apareceu vivo, mas apareceu para eles durante 40 dias. Terceiro, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Em quarto, comendo com eles. E cinco, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Esses argumentos de Lucas podem não fazer muito sentido para nós, pois nós estamos vivendo há 2000 anos depois desses fatos. No entanto, para os ouvintes de Lucas, que estavam distantes dos fatos somente cerca de 20 ou 30 anos, no máximo, as suas afirmações eram bastante convincentes. Lucas fala a interlocutores que tinham toda a condição, assim como ele mesmo fez, para construir documento e enviar a Teófilo, de consultar testemunhas oculares dos fatos apresentados. E ao fazer isso, Lucas estabelece a fé em Jesus não como um conjunto de formulações filosóficas ou preceitos morais somente, mas como uma fé que apresenta provas factíveis da morte, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Lucas está querendo dizer é: ele vive, Jesus vive. Agora, no entanto, o verso 6 nos apresenta os discípulos com preocupações que nós entendemos que são desnecessárias. Observem que Jesus, que estava morto, se apresentou vivo a eles. Mas a preocupação dos discípulos é quando o reino será restaurado a Israel. Ou seja, apesar de terem ouvido tudo quanto Jesus ensinou, eles ainda não haviam compreendido que sua esperança não estava no reino deste mundo, mas no reino dos céus. Jesus então lhes dá uma resposta bem direta: deixem de se preocupar com o que não é da conta de vocês. Ao pé da letra, o que Jesus está querendo dizer a eles é exatamente isso. No entanto, ele diz: pensem somente naquilo que é importante, ou seja, não dê atenção àquilo que é secundário, mas preste atenção somente naquilo que é importante. Aí ele diz: vocês serão revestidos de poder e serão minhas testemunhas. Por isso, eu convido a igreja a meditar no seguinte tema: o reino de Deus, tempo, natureza e extensão. O verso 6, ele diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Observe, irmãos, que a pergunta dos discípulos não faz o menor sentido. Eles haviam andado com Jesus, comido com Jesus, ouvido as palavras de Jesus, visto os milagres de Jesus, inclusive até o próprio milagre da ressurreição. Mas a sua preocupação ainda era com relação ao reino deste mundo. Eles ainda não haviam compreendido que o reino inaugurado por Jesus em sua vinda, em sua primeira vinda, e que será plenamente estabelecido no seu retorno, não é como os reinos deste mundo. Lembro de um debate sobre escatologia em que o reverendo Gaspar de Souza, ele argumentou que Jesus era um excelente professor, e nós podemos ver isso de forma evidente no Novo Testamento, mas ele ressalta que os seus discípulos, ao que tudo indica, eram péssimos alunos. E esse é um relato que Lucas faz e que nos faz, de fato, entender que eles tinham dificuldade para entender aquilo que Jesus ensinava. João Calvino, comentando este texto, ele diz: tanto são os erros quanto as palavras nessa pergunta. Paulo Anglada, novamente comentando, ele diz: o sujeito, o verbo, o objeto indireto, praticamente a frase inteira denuncia a confusa expectativa deles em relação ao reino de Deus. Essa pergunta, então, reflete a grande dificuldade de uma nação que ainda não compreendia que sua relação com Deus no Antigo Testamento era um tipo, ou seja, uma figura que apontava para o cumprimento, ou seja, o seu antítipo realizado plenamente em Cristo Jesus. Há aqui 3 erros com relação ao entendimento dos discípulos acerca do reino de Deus. O primeiro erro é com relação ao tempo.
o reino de Deus, o tempo do reino de Deus. Versículos 6 e 7. Ele diz assim: então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Senhor, é este o tempo em que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. O primeiro erro diz respeito ao tempo da consumação do reino de Deus. Isso porque o próprio Jesus já havia ensinado que o momento exato era uma prerrogativa exclusiva do Pai. Lá em Mateus 24, 36, ele diz isso: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. E como que nós podemos aplicar essa verdade em nossas vidas? Entendendo, irmãos, que a ansiedade humana em saber o quando das promessas de Deus, ela acaba nos prejudicando porque nós deixamos de viver aquilo que é necessário à vida cristã. Pensando aqui nesse texto mais especificamente, ao chamado que o Senhor nos dá para pregar o Evangelho, para comunicar o Evangelho aos povos. Podem observar que Jesus diz: olha, isso não é da conta de vocês, o que vocês têm que se importar vão pregar o Evangelho, vão pregar essas verdades. Então, esse desejo, ou essa ânsia, essa ansiedade pelas coisas futuras, para querer ver logo as promessas de Deus serem cumpridas de imediato, se levadas em última consequência, nos levarão, de fato, a não olhar para aquilo que é necessário, a missão de pregar o Evangelho, e a nos concentrarmos em uma coisa que é prerrogativa somente de Deus, que é o tempo em que essas coisas ocorrerão, em que haverá a consumação e o reino de Deus será plenamente estabelecido na terra. Um segundo erro deles é quanto à natureza do reino de Deus. Observem que no versículo 8, a parte A, ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Então, primeiro, o reino e o Espírito Santo. A verdadeira natureza do reino de Deus está relacionada ao poder do Espírito Santo. Então, não é um reino deste mundo, ou seja, não é um reino como os demais reinos deste mundo, mas é um reino que é estabelecido pelo poder do Espírito Santo. Não é um reino de força humana ou de domínio terreno, mas de transformação espiritual e capacitação divina. E qual é a missão de nós que somos discípulos de Cristo na implantação desse reino? O reino é manifestado através da proclamação e do testemunho, e não por meios políticos ou militares, como muitas vezes a gente vê algumas pessoas se empenhando para fazer. O papel do Espírito Santo na vida dos crentes como fonte de poder para cumprir a missão do reino é essencial para que o reino de Deus ele seja proclamado e o Senhor Jesus Cristo ele retorne para cumprir plenamente ou estabelecer finalmente e completamente o seu reino. Em segundo lugar, eles demonstram que continuam confusos com relação à natureza do reino de Deus. Isso fica evidente pelo uso do verbo restaurar. A palavra utilizada aqui é apokatistanes, que significa restaurar, restabelecer, reinstalar. A questão é que eles ainda pensavam que Jesus iria iniciar um trabalho de restauração de Israel como uma nação, ou seja, algo restrito somente a Israel. Jesus, no entanto, irmãos, ele os corrige dizendo que o reino de Deus não é um reino nacional, territorial, militar ou político. O reino de Deus é um reino que será implantado pelo poder do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o terceiro erro dos apóstolos de Jesus, dos discípulos de Jesus, diz respeito à extensão do reino. Verso 8, a parte B, diz assim: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui nós temos aquilo que nós chamamos de expansão geográfica e cultural. O reino de Deus agora não é mais
ou não está restrito, limitado a uma nação ou cultura específica, mas se estende a todos os povos e lugares do mundo. A missão começa em Jerusalém, como um local onde Cristo vem como judeu da nação judaica, tem o seu ministério em Jerusalém, e se inicia ali, de fato, a pregação, só que dali ela se expande e progressivamente ela alcança os confins da terra, né? Todo mundo é conhecido. E qual é a missão da igreja nesse sentido? A igreja tem a responsabilidade, ou seja, todos os crentes têm a responsabilidade de testemunhar em suas próprias comunidades e além dela. Então, nós que somos crentes em Cristo Jesus, temos a responsabilidade de pregar a mensagem de Jesus Cristo a todas as nações, não só aqueles que estão perto, mas também aqueles que estão longe. Além dos dois primeiros erros, os discípulos também demonstram não compreender a dimensão ou extensão do reino de Deus, por acharem que o reino era medido por força e tomada territorial. Eles continuavam apegados ao orgulho nacional e territorial, mas Jesus os mostra que o reino de Deus não está restrito a um povo ou nação. O propósito de Deus é salvar homens de todas as tribos, línguas e nações. E por isso que a igreja é chamada, irmãos, para a missão local e global da igreja. Já usei dois termos na igreja certa vez, não sei se os irmãos vão lembrar, que são os termos missionário e missional. Então, a igreja missionária é aquela que envia pessoas para o campo missionário. Uma igreja que tem uma visão missional é uma igreja que promove missão no seu local, né? É uma igreja que abre as portas para a missão. E aqui nós observamos a urgência de levar o evangelho a todos os lugares, reconhecendo que o reino de Deus é para todas as pessoas do mundo, ou seja, todas as nações, não somente o pessoal lá de Israel, não somente os conterrâneos de Jesus, mas agora para todas as pessoas do mundo. Recapitulando, nós vimos 3 pontos sobre os erros que os discípulos de Jesus estavam cometendo, ou uma visão equivocada que eles tinham com respeito ao reino de Deus. Eles estavam equivocados com relação ao tempo, eles estavam equivocados com relação à natureza, e eles estavam equivocados com relação à extensão do reino de Deus. E aqui eu gostaria de exortar a igreja para que viva na expectativa do cumprimento do reino de Deus, de fato, mas também na dependência do Espírito Santo e com um compromisso renovado com a missão global. É um dever de todos nós evangelizar, pregar o evangelho a todos aqueles que não conhecem a Cristo. Aí, como conhecer aqui, eu falo de relacionamento, não só de ouvir falar de Jesus Cristo. Certamente, muitas pessoas que ouviram falar de Cristo não o conhecem, né? Tem informações a respeito de Jesus Cristo, mas não tem um conhecimento de Cristo, como o termo bíblico ele é muito usado, conhecer, como tendo relacionamento com Cristo Jesus. Então, a igreja ela tem esse dever, esse papel de proclamar. Então, a igreja proclama para fora, mas também a igreja proclama dentro da sua vizinhança. Cada irmão falando de Cristo para o vizinho, para o amigo, para o familiar, para alguém que precisa ouvir a palavra de Deus e aprender com o próprio Senhor a relacionar-se com Ele. Convido você nesse momento a curvar sua cabeça, fechar os olhos e vamos novamente fazer uma oração para encerrar esse momento. Senhor, te pedimos, Pai, que mediante a pregação da Tua palavra sejamos encorajados pelo Teu Santo Espírito para compreender e viver, Senhor, a Tua missão. Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos. Dá-nos, Senhor, a convicção de que não fomos chamados para estar dentro das 4 paredes da igreja, mas que o Senhor nos chamou para ir até outros lugares, sejam lugares próximos, sejam lugares longe,
para proclamar o teu evangelho, para que os teus eleitos, eles ouçam a tua palavra, e eles sejam resgatados por ti da condenação do inferno e tenham, Senhor, o privilégio de desfrutar de plena comunhão contigo. Essa bênção nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.